Olá, bom dia, tudo bem? Que bom estar aqui nessa manhã de quarta-feira para falarmos de coisas boas. Essa semana tenho falado aqui com vocês sobre o tema O Deus que me vê. Na segunda-feira, baseado na história de Agar, nós vimos sobre o Deus que me vê e me direciona. E vimos que o Senhor nos enxerga e nos vê nos nossos momentos de conflito, de sofrimento, nos nossos momentos onde estamos perdidos, sem rumo, sem direção, mas Ele vem ao nosso encontro e Ele nos direciona. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o Deus que me vê e me conhece. Vamos ler lá em João, no capítulo 1, nos versículos de 44 a 48, que diz assim: Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: Venha e veja. E ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E perguntou Natanael: De onde me conheces? E Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes mesmo de Felipe o chamar. Essa passagem sempre me agradou muito, principalmente a parte em que Jesus fala: Eu te vi antes mesmo de Felipe o chamar. E quando eu reli essa passagem, eu me lembrei da história de Agar, quando ela diz: O Deus que me vê. E aqui eu vejo novamente esse Deus que nos vê, quando ele fala: Eu te vi debaixo da figueira antes mesmo de Felipe o chamar. E sabe, é esse Deus que nos vê e que nos conhece. Quando Natanael vai se aproximando, Jesus fala: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há nenhuma falsidade. Mas aquela era a primeira vez que Natanael e Jesus se encontravam pessoalmente. E Natanael se espanta, ele fala: Da onde o Senhor me conhece? E Jesus fala que ele o viu antes mesmo de Felipe o chamar. Esse é o nosso Deus, que nos vê e nos conhece. Esse é o nosso Deus que conhece os nossos corações, os nossos pensamentos, porque apenas esse Deus que nos conhece é capaz de afirmar sobre uma pessoa em que ele está vendo pela primeira vez que não há nele fingimento algum. Em outras versões diz um israelita que é verdadeiramente íntegro. Esse é o nosso Deus, que vê e conhece o nosso coração. Sabe, isso pode nos trazer às vezes medo, em pensar que Deus vê e conhece tudo de ruim que passa pelo nosso coração, pela nossa mente e que se concretiza em ações. Mas se nós sujeitarmos a nossa vida aos preceitos e ensinamentos do Senhor, nós seremos capazes, por meio do agir do Espírito Santo em nós, de moldar o nosso coração, a nossa mente, aquilo que o Senhor espera de nós. E então, sabendo que o Senhor nos vê e nos conhece, isso nos trará paz. Lá em Salmos, no capítulo 139, no versículo 16 diz: Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Esse é o Deus que nos vê, que viu o nosso embrião, que viu a formação do nosso ser no ventre da nossa mãe e que escreveu todos os nossos dias antes mesmo deles existirem. Esse é o Deus que nos conhece. Lá em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, Deus diz a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois isso eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, mas o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso pode nos trazer paz, porque enquanto o homem vê a aparência, enquanto o homem vê aquilo que tem no nosso exterior, o Senhor vê o nosso coração, as nossas intenções, os nossos princípios, aonde se baseia aquilo que pensamos e sentimos. E se tudo isso está pautado nos ensinamentos do reino do Senhor, então isso certamente pode nos trazer paz, sabendo que o Senhor nos vê e nos conhece. Se você tem vivido tempos onde tem se questionado sobre quem você é,
sobre aquilo que você é, principalmente pelo que as pessoas têm dito a você ou pela maneira como as pessoas têm te tratado, talvez na sua escola, no seu serviço, na sua faculdade, dentro da sua casa. Descanse na verdade de que você tem um Deus que te vê e te conhece, que sabe de todos os seus dias, que sabe de todas as suas realizações, que sabe de todas as intenções do seu coração, de todos os princípios que tem no seu coração baseados na palavra dele, e que ele conhece você e te honrará por aquilo que você é. Mesmo que o mundo não seja capaz de enxergar aquilo que Deus vê, o Senhor não te desampara e Ele está constantemente atento àquilo que você é e te conhece. Amém? Espero que isso tenha edificado o teu coração. Deus abençoe você, a sua família. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana e até sexta-feira.